pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Aislan, né? Estamos aqui utilizando o estúdio da Geografia Lúdica, mas a aula hoje agora é de Sociologia. Tem 10 anos que eu sou professor de Sociologia, né? Tenho formação para isso, né? Trabalho no Estado e trabalho na escola particular no Colégio Razão de Goiânia. E a aula é para os meus alunos do ensino médio. Olha só, o tema hoje é fato social. Moçada, fato social. Né? Muitos podem até pensar assim, professor, mas né, o senhor ilustrou? Ilustrei, né? Emile Durkheim, né? Um grande sociólogo, antropólogo, filósofo, né? O pai da ciência social. Nós temos alguns dos tripés, né? Do tripés da sociologia. E Emile Durkheim faz parte, né? Emile Durkheim faz parte Max Weber e faz parte Karl Marx. Os três pilares, né? Os tripés da sociologia. E nós temos Emile Durkheim no francês, bandeirinha da França no cantinho, né? Que é o pai de toda a ciência social. Vamos lá. Fato social, coesão social, solidariedade. Falta muito o nosso a questão da solidariedade, né? Visto que nesse período de pandemia, de quarentena, né, tem surgido alguns, entre aspas, heróis desse movimento de solidariedade. Porque a pandemia é um fato social. É um fato social porque ela envolve toda a sociedade, né? Todas as classes médias, tá bom? Antes, nós temos aqui a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir com a harmonia. Que harmonia que é, professor? Justamente a harmonia social, né? Dentro do fato social, a função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir com a formação para uma harmonia social, tá? Formas coletivas, né? No fato social: sentir, agir e pensar. Um grupo sente, um grupo age e um grupo pensa. Não é só um indivíduo, é um grupo. Ele pode sentir, agir e pensar dentro desse contexto, certo? Tá? Nós temos o quê? A liberdade. Os indivíduos são livres para pensar e operar. Sabemos aquele velho discurso, liberdade de imprensa. Eu chego e falo que eu quero rede social, gente. Rede social, eu falo que rede social, o que tem de filósofo na rede social, né? Os filósofos das redes sociais, né? Os grandes pensadores desse século XXI, desse mundo virtual, né? Aí, pronto, falei, usa aquele discurso, faz um texto gigantesco, pronto, falei. Gente, não é bem assim não, não é bem assim não. Vamos pensar na hora da gente escrever nas redes sociais, tá? Quando você expõe muito a sua vida na rede social, na verdade você está precisando de um psicólogo, tá? Ok? Presta atenção nessa dica. Vamos lá. Os indivíduos são livres, tá? Olha, uma velha frase, né? Uma velha frase que eu li no livro do filósofo Mário Sérgio Cortella. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Fato. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós somos livres, mas a gente tem que pensar o quê? Nas consequências. As consequências que é a questão, tá? Para pensar e operar. Pensamento é livre, né? Tanto é que você pensa, você escreve, você imagina, você escreve, você sonha, você escreve, tá? E operar. A questão da operação já é outra coisa. Você executar, você colocar em prática já é outro sentido, tá bom? Nós temos dentro dessa questão de liberdade o crime, né? O suicídio e a coesão. Tá, gente? A coesão é mais tranquila, mas o crime, não importa qual crime, é uma coisa que não deveria convir a ninguém, mas grande parte da sociedade pratica algum tipo de crime. Suicídio, gente. Suicídio é um problema social muito grande e nesse período de pandemia, gente, é um caso preocupante. A questão da saúde, primeiramente, quarentena, né? A questão do suicídio entra num dois fatores, psicológico e econômicos, tá? Então, assim, acredito que tem que se liberar o comércio, a questão, as escolas de forma gradativa. Porque se não limitar, se não liberar, só ficar limitando, vai gerar um problema muito grande. E isso aqui, gente, ó, o suicídio pode aumentar dentro da nossa sociedade.
certinho? Nós temos, dentro dessa questão da coesão social, do fato social, algumas imposições de valores, crenças, normas e regras sociais. Valores, isso é muito importante, gente. A questão de valor é extremamente importante para você perante essa sociedade tão digital como ela é. Como as notícias vão muito rápido, as notícias fluem de forma eficaz, né, com uma velocidade impressionante devido ao processo de globalização. Então os seus valores têm que estar sempre apostos, tá? As crenças, cada um tem a sua, né? Tem que respeitar as crenças dentro do fato social, porque pode ser uma questão individual ou pode ser uma questão coletiva, mas a crença parte para uma questão coletiva. São várias pessoas que creem em algumas coisas, tá? Normas, todo lugar tem normas, né? E eu já vou pegar a outra parte aqui, e regras sociais. Vamos colocar normas e regras sociais. Na sua casa tem norma, na sua casa tem regra. Por que na escola, no trabalho não pode ter? No trabalho também tem. Então assim, eu vejo alguns fatos, né, perante a minha profissão de professor, alguns alunos não respeitando normas e regras sociais. A escola é um local social, né? A escola está dentro das instituições sociais. Na verdade, ela é o terceiro pilar. Nós temos família, religião e escola. Então, por que não respeitar os valores, as crenças individuais, as normas e as regras sociais? Cada local, né, tem uma norma, tem uma regra social, certo? Dentro do fato social também nós temos o quê? 3 características bem interessantes. A generalidade, que é o quê? Comum a todos. A questão de gênero é comum a todos. Então parte o quê? De uma coletividade. Parte de uma coletividade a questão da generalidade, tá bom? Temos também o quê? A exterioridade. Não depende do indivíduo. Pô, eu quero, por exemplo, na verdade não, eu lutei, fui atrás, corri, manifestei, bati a favor, né, de colocar as férias escolares agora em maio. Antecipa as férias para maio, né? Você poderia evitar um monte de coisas, como principalmente a demissão de professores, tanto de rede pública como particulares, porque nós teríamos mais 30 dias, né, para a gente ficar tranquilamente, repensar, para a gente voltar em junho, já com tudo programado, até com um calendário, um possível calendário, né, pronto. Mas não depende só de mim, não depende só de alguns professores, de alguns gestores. Depende o quê? De uma força maior, do Estado, né? Aí o Estado entra, passa a ser uma questão de exterioridade. Por fim, a coercitividade se impõe de várias formas, né? Um método coercitivo, né? As imposições. Sofremos imposições na pandemia? Sim, sofremos imposições dentro dessa quarentena, dessa pandemia, tá? Mas essa coercitividade, ela teria que ser mais flexível. Logicamente, tem um outro fator extremamente importante. Qual que é, professor? Qual que é? É o cidadão ter a noção, é o cidadão ter a consciência, né? Higienizar as mãos, lavar com água e sabão, se não estiver longe de casa, com álcool em gel, usar a máscara, manter um contato, assim, um distanciamento entre as pessoas. Gente, se tivesse essa consciência por parte da população, eu acredito que muita coisa já estaria funcionando e muita coisa já teria sido evitado, principalmente demissões em massa nas empresas particulares. E não pensa que é só o particular não, né? Poder público também vai acabar o dinheiro, e aí como é que faz? Vão ter que trabalhar. Então o quê? Pegando esse conteúdo de fato social, inserindo no atual momento de pandemia, de quarentena, tem tudo a ver. Por quê? Perdemos um pouco o quê? A nossa liberdade. Tá? E a pandemia é o quê? Coletiva, tá? Sentimos, agimos, pensamos, tá? Olha só, sentimos o que? A necessidade de trabalhar, a necessidade de sair, né? O agir seria o mais importante, que era
justamente o distanciamento, justamente o uso de máscara, justamente o que? A higienização das mãos, né? Evitar o contato físico. Deixa para abraçar daqui 6 meses, deixa para beijar no rosto daqui 6 meses, né? Respeitando o limite de cada um. Gente, acredito que já estaria revertendo muita questão, né? Já poderia ter evitado muita coisa dentro desse cenário nacional. Então, o fato social envolve tudo isso, né? Envolve as questões que os indivíduos são livres, que eles têm total liberdade para pensar e operar, né? Que ele pode sentir, que ele pode agir, que ele pode ter a questão da solidariedade. Isso aqui, ó, existindo demais nesse momento, né? Nesse momento é existindo demais essa questão da solidariedade, muitas pessoas ajudando a quem realmente precisa, tá bom? Eu tenho uma outra questão que eu coloquei para vocês aqui, preciso que todos os meus alunos anotem esse esquema no caderno, né? Vai estar o link do YouTube, vai estar nas minhas redes sociais e você anote essa aula de sociologia, tá? Lembrando outro fato extremamente importante, estava conversando com o filho de um amigo meu, que na verdade eu coloco esse filho também como amigo meu. Ele passou no Enem agora, eu acredito que foi engenharia, se eu não me lembro, né, essa questão, tá? É justamente essa questão da solidariedade, né? Da gente chegar perto, da gente conversar, né? Você pode ser solidário afastando, tendo um distanciamento das pessoas. Você pode ser solidário usando máscara. Você pode ser solidário respeitando os limites. Então, assim, dá para voltar à normalidade? Acredito que 80% dá para voltar. Eu acredito que 80% dá para voltar nesse sentido, tá bom? Então eu coloquei aqui, só é fato social se for parte das ações, sentimentos e pensamentos de uma coletividade. Por que coletividade? Porque você que está aí, você não vive sozinho, né? Tem uma das frases que eu gosto demais que para ser feliz sozinho é preciso viver sozinho? Fica aí essa frase para você pensar. Para ser feliz sozinho é preciso viver sozinho? A questão de viver sozinho, né, como os eremitas, né, como o São Bento viveu, né, se afastando ali do mosteiro de Núrcia, na Itália, no período aí bem antes de Cristo, Bento de Núrcia se viveu isolado, né, e ele buscou a questão do isolamento para ser feliz. Certo? Mas o fato social, porque naquela época as sociedades eram mínimas, o fato social já não envolve isso. Já envolve o quê? Uma coletividade, um grupo, né? Grupo de professores, grupo de alunos. Olha só, tanto interessante, fato social. Isso aqui surgiu bem antes, mas bem antes das redes sociais. Os famosos grupos do WhatsApp, os famosos grupos do Facebook. Né? Então, assim, isso aqui já existe há um bom tempo, tá? Ações de uma coletividade, certinho? Só recapitulando, dentro do fato social, a nossa função de professor, de transformar você aluno, em quê? Cidadão capaz de contribuir com a harmonia social. Você tem que contribuir com a harmonia social. Vamos fazer dessa nossa sociedade uma sociedade mais afetiva, uma sociedade menos ignorante, uma sociedade que respeite, né, os valores, as crenças, as normas e as regras sociais, certo? Aula de sociologia, temos lá a figurinha, eu ilustrei, não sei se ficou bom, Emile Durkheim, francês, filósofo, sociólogo, antropólogo, pai da ciência social, relembrando, faz parte do tripé da sociologia com Max Weber, Karl Marx e o próprio Emile Durkheim, um cara que pensou toda a questão da coletividade de uma sociedade, certo? Anote esse esqueminha no quadro, tá? Que está no quadro, anote no seu caderno, tá? Deixa tudo organizado. Quer colocar nessa sequência, igual o professor Aislan colocou? Coloque. Ó, não é demagogia não, mas eu, professor Aislan,
Tento escrever de uma forma bem clara para vocês e de uma forma organizada. Professor, eu tenho que desenhar? À vontade, o desenho é livre, certo? Então aqui eu gosto de colocar para ilustrar a nossa aula, para dar uma vida maior à nossa aula, certinho? Então, fato social gera o quê? Uma coesão social, gera uma solidariedade, vem trabalhar com o pensamento, ações de uma coletividade. Os indivíduos são livres para pensar e para operar. Ele pode cometer algum crime, infelizmente comete, mas vai ter que responder pela justiça. Suicídio, um problema grande demais que a gente vem lutando todos os anos. Tem a generalidade, a exterioridade, a coercitividade, tá? E tem a função do professor, ok? A função nossa dentro de um fator social, dentro de um fato social, de uma coesão social, é transformar você, aluno, em um cidadão capaz de contribuir para a harmonia, vou escrever aqui, vou só colocar uma seta, social, ok? Um abraço a todos do professor Aislan, aula de Sociologia, Colégio Razão, de Goiás.